Os jogos na década de 90 eram realmente algo. No começo desse ano saía jogos como Duke Nukem 3D e Quake, além de ser a década de Age of Empires. A real é que a maioria dos jogos de PC daquela época ou era um FPS que nasceu a partir de Doom e Wolfenstein, anteriormente, ou tinha uma visão meio isométrica junto de umas mecânicas de RTS, sabe? Aqueles jogos de estratégia que você precisa coletar X coisas para acontecer alguma coisa, fortificar exércitos e etc. Além disso, também tinham aqueles jogos numa pegada mais point and click, os adventure games. Isso era legal, se você não fosse um brasileiro que precisou de um caderninho para anotar o que significava Rio no Final Fantasy, já que a maioria dos jogos eram em inglês, e para nós, do Brasil, era difícil resolver os puzzles por conta do idioma. Isso sem falar a história desses jogos, que muita gente foi só entender anos depois de ter jogado. Um exemplo de point and click desse jeito é o The Secret of Monkey Island, que recebeu até um remake recentemente. Mas o vídeo de hoje não é sobre Monkey Island, é sobre um jogo estranho com uma pegada parecida em questão de jogatina. Um jogo que aborda assuntos como sanidade mental, coisas mal resolvidas do passado e bastante alucinação. Eu sou Nanami, sejam bem-vindos ao meu porão e venham comigo por uma viagem através de Sanitarium. Sanitarium é um jogo de terror psicológico lançado em 98 para computadores e hoje em dia pode ser adquirido pela Steam. Incrivelmente, Sanitarium acabou sendo um sucesso de vendas na sua época, sendo um trabalho da Dreamforger Entertainment, uma empresa tão desconhecida quanto o jogo em si, mas isso a gente fala mais tarde. Eu lembro que esse jogo foi um dos que vieram de demonstração em alguma CD-ROM na época, que eu usava CD-ROMs para jogar naquela máquina de escrever acoplada ao monitor que eu chamava de computador. Sanitarium não era o meu estilo de jogo da época, na verdade quem jogava aquilo era meu pai e eu acabava assistindo, mas lembro como ele taxava o jogo de difícil para mim. E em 2017 eu ganhei um computador novo, e na minha primeira compra da Steam, meu pai resolveu comprar esse jogo oficialmente para tentar zerar. Acontece que eu deixei o jogo bem gelado naquela época, principalmente porque eu preferiria jogar outras coisas que eu acabei comprando, já que era a primeira vez que eu tinha os jogos para um computador decente. Então, ano passado que eu resolvi revisitar esse jogo, já que eu trombei com ele na biblioteca da minha Steam, enquanto eu procurava outro jogo para baixar. Então eu instalei o jogo, iniciei e... essa é a tela inicial do jogo. Parece a tela de pause e é a tela de pause. Na hora que eu vi isso, eu instantaneamente me transportei para aquele computador ruim do começo do vídeo e para a década de 90 ao mesmo tempo. Mas vamos lá, vamos jogar. Sobre o que se trata Sanitarium? A gente segue a história de um protagonista, a princípio sem nome, com o rosto enfaixado, que sofreu um estranho acidente de carro e agora está em um manicômio um tanto... duvidoso? Cuja instalação acabou pegando fogo. Na real, eu me questiono se isso daí realmente é um sanatório ou é só uma república barra apartamento médio de São Paulo que você vai pagar R$2.000 pra morar. Tem até o aluno de cálculo ali do lado, ó. Saudável pra caramba. Bem, nessa primeira sala tem um puzzle um pouco complexo se você for, sei lá, uma criança confusa que não sabe inglês. Mas basicamente você consegue uma toalha, desliza pela torre, liga ela, fala com uma estátua e voilá, começou as partes estranhas do jogo. Sinceramente, a segunda parte do jogo é a minha favorita, e totalmente combustível para pesadelo. Aqui, o jogo começa a mostrar um pouco da fórmula que ele vai seguir até o fim. Você vai jogar ora em uma timeline atual e realista com o nosso protagonista, que se chama Max, inclusive, enquanto em alguns momentos você vai assumir a pele ou de alguém totalmente diferente, mas que tem relação com o passado do Max, ou vai estar, tipo, no lugar igual esse. Mas, hein, ao menos tem crianças fofinhas. Ó, céus. Isso que me pega bastante jogando esse jogo. Ele é bem bizarro, tipo, muito bizarro. Mais bizarro que Jojo, mentira. Tudo aqui parece ter saído diretamente de um livro de horror psicológico. O jogo não apela para jumpscares ou algo assim. No lugar, cada capítulo dele te introduz um contexto específico, te coloca em situações complicadas e desconfortáveis e te fazem questionar se aquilo é real ou não. Afinal de contas, a gente está jogando com um paciente internado em um sanatório. A gente não sabe quando as coisas que estão acontecendo realmente estão acontecendo ou se é só o Max em um momento de delírio. Tudo isso se soma ao sentimento de que, a qualquer momento, tudo vai dar errado ou algo de muito ruim vai acontecer. Mas agora que vocês já sabem um pouquinho, bem superficialmente sobre o jogo, já que eu não quero te dar spoiler, vamos partir para uma pequena análise sobre ele. Porque Sanitarium é um jogo bem desconhecido. Como o pessoal mais velho do canal sabe,
mas o pessoal que é novo talvez não saiba, sempre que eu trago um jogo ou obra para analisar, eu sempre faço uma fatídica pergunta e análise. Quem foram os responsáveis por essa obra? O estúdio em questão é o Dream Forger Studio, ou Dream Forger Inc. Ele teve outros nomes no passado, mas isso não é bem relevante agora. É um nome familiar, mas que não tem nenhum título conhecido, não tão conhecido quanto o Sanitarium, que já é um título desconhecido por si só. A maioria dos jogos da Dream Forger foram produzidos para aquelas caixas de fósforo chamadas de MS-DOS, sabe? Computadores antigos. Então, isso eu te contar que a Dream Forger, a empresa por trás desse jogo, fez um jogo do Strade. Sim, do Strade. Eles produziram Ravenloft Strade Possession, um jogo de RPG baseado em uma das mais icônicas personalidades do mundo de D&D, o nosso amiguinho Strade. Eu achei incrível como uma empresa aleatória, no cu dos Estados Unidos, de alguma forma conseguiu a licença para produzir e publicar não só um, como 3 jogos envolvendo a marca de D&D. E não só isso, tem mais. Antes da empresa ser dissolvida no ano de 2001, o ano que eu nasci inclusive, eles tinham um jogo de lobisomem ou apocalipse em produção. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou um pouco nerdola com RPG. E isso me pegou muito de surpresa, sinceramente, porque eu nunca ouvi falar da Dream Forger. E olha que eu gosto muito de lobisomem, apocalipse e de World of Darkness no geral. E isso tudo nunca foi noticiado, é como se fosse escondido, bem desconhecido mesmo. Uma teoria que uma das minhas amigas fez, enquanto a gente discutia sobre essas coisas da empresa, porque eu realmente não esperava encontrar tão pouca informação, mas ao mesmo tempo tanta informação relevante da Dream Forger, é que talvez alguém dentro dessa empresa tinha contatos com o pessoal para licenciar esses jogos. Ou a licença funcionava de forma diferente na época, já que a D&D era bem nichado, então qualquer um podia produzir qualquer coisa. E o mais surpreendente é que ao mesmo tempo que eu quero falar sobre o Thomas Holmes, um dos criadores da empresa, ele simplesmente não existe na internet. Eu não achei muita coisa sobre ele não tem uma página na Wikipedia, e quando eu jogo Thomas Holmes no Google, aparece tudo, menos um criador de jogos. Desculpa o corte, mas nota de editor. Enquanto eu estava juntando material pro vídeo, eu fui pesquisar sobre Thomas Holmes e eu achei bastante coisa. Inclusive que o último projeto dele foi em Halo Infinite 2021 como líder de engenharia do jogo. Então, moral da história, quem é vivo sempre aparece. De volta pro vídeo. De qualquer forma, a empresa não teve nenhum sucesso tão notável quanto o Sanitarium, que inclusive tem um port para iOS e Android, seja lá por qual motivo. Sanitarium acaba sendo um jogo tão desconhecido que até seus criadores são um mistério dentro da internet. Me surpreende que esse jogo não seja uma mídia perdida e seja tão acessível na Steam e até mesmo para mobile. Mas uma coisa eu admito, Sanitarium correu para que Outlast pudesse andar. Mesmo não tendo os gráficos incríveis em primeira pessoa, toda a ambientação, música e contexto de Sanitarium realmente deixa uma sensação ruim em você, a mesma ansiedade que Outlast te dá. A arte é bem feita para a época até, já que mesmo tentando ser algo mais realista, as coisas continuavam numa pegada meio 2D. Tudo bem que os gráficos não envelheceram tão bem quanto os jogos até mais antigos, como Mario 64, mas com certeza já envelheceu melhor do que o primeiro Alone in the Dark, por exemplo. Além do mais, as trilhas sonoras do jogo são realmente arrepiantes. É algo que eu facilmente usaria em uma sessão de terror de RPG, de Call of Cthulhu, ou qualquer coisa mais na pegada de mistério e terror. É sério, se liga nessa música aqui. E nessa aqui. Chega a dar arrepio até. De certo modo, fazer esse vídeo me lembrou bastante da epopeia que o Gemaplis teve jogando o jogo Surreal, que foi feito por um brasileiro e também tinha um estilo mais focado em point and click, além do ser misterioso e de ser um jogo meio perdido. Se você nunca viu esse vídeo, eu recomendo fortemente que você veja, ele é bem interessante. E sinceramente, é uma pena que Sanitarium é um jogo tão desconhecido. Se hoje em dia você quiser jogar, como eu disse, dá pra comprar no Android ou iOS se você não tiver um computador, ou na Steam por uns R$20. E o jogo é ridiculamente leve e roda em qualquer torradeira, então você pode simplesmente jogar. Eu não aprofundei tanto assim na história do jogo, porque ela é realmente algo que vale a pena se experienciar, principalmente por conta dos plot twists de cada capítulo. E como eu quase nunca consigo não falar de RPG, jogar a Sanitarium pode te dar algumas ideias para você incrementar coisas e conceitos em suas mesas de Call of Cthulhu, por exemplo. É uma experiência interessante de horror que você precisa ter. Até porque, no fim, esse jogo mesmo, o simples fato de a gente olhar para ele, algo desconhecido e bizarro dos anos 90, já é assustador por si só.
Eu espero que tenham gostado dessa viagem comigo, essa pequena análise pelo jogo e entender um pouquinho sobre ele. Se você gostou das informações que eu dei ou se o vídeo te deixou entretido, considere dar o seu like, se inscrever ou compartilhar com seus amigos, já que isso ajuda bastante no crescimento do canal que está começando. Eu juro que eu vou voltar, estou pegando e voltando no ritmo agora, eu estava trabalhando bastante, mas eu finalmente estou conseguindo ter mais espaço para voltar a produzir para vocês. E também, muito obrigada pelos 2.000 inscritos. É o dobro do meu sonho inicial que a gente bateu ano passado. Então, sou muito grato a vocês. Até o próximo vídeo e um adeus diretamente do meu porão.